Olá pessoal, meu nome é Luhanda, sou médica cardiologista aqui do INCOR e hoje nós vamos dar sequência ao curso de Fundamentos em Coronariopatias Crônicas, cujo tema é Investigação da Síndrome Coronariana Crônica no consultório. Bom, eu trouxe alguns conceitos importantes antes da gente adentrar ao assunto, tá? O primeiro ponto é, parte do pressuposto que o paciente é sintomático. Nenhuma diretriz advoga a investigação diagnóstica em pacientes que não têm sintomas. O outro ponto é, a síndrome coronária crônica compreende um amplo espectro de doença, no qual a doença coronária aterosclerótica obstrutiva é apenas uma delas, mas será o foco da nossa aula hoje, tá? Sendo posto isto, o nosso objetivo inicial é sempre excluir ou confirmar DAC obstrutiva. E quando eu falo isso, é acima de 50%. Por que eu estou reforçando esse ponto? Porque toda a nossa presunção, todo nosso raciocínio, né, para estimar a probabilidade para teste de doença, é de estimar doença obstrutiva, de que aquele sintoma se deva dar acima de 50%, que é o ponto de corte a partir do qual existe a probabilidade de que o paciente comece a ter sintomas, né? Pode ser ou não pode ser. A gente sempre parte da incerteza. O outro ponto é, todos os exames não invasivos, eles são comparados com o cateterismo cardíaco e mais recentemente com o angiotomo. Então, o valor preditivo de excluir ou confirmar doença acima de 50%. Então, é por isso que o nosso foco da aula é sempre esse, tá? A outra questão é que a prevalência de DAC na população contemporânea está menor do que em tempos anteriores. Por que isso? Porque o tratamento medicamentoso avançou bastante e as pessoas também parecem estar mais conscientes acerca da mudança do estilo de vida. Que bom, né? Mas a notícia ruim é que nós ainda não temos uma tabela, um algoritmo ideal para presumir com certa acurácia a probabilidade para teste desses pacientes, né? As tabelas foram sendo recalibradas. O que aconteceu? A prevalência caiu e aí nós estávamos usando um modelo, né, de predição, de estimativa de doença que estava superestimando o DAC na população. Foi sendo recalibrado, mas ainda não temos uma tabela ideal. A boa notícia é que através do nosso raciocínio clínico é possível a gente ir individualizando e, obviamente, reduzir essa incerteza. E quando a gente começa a investigação de DAC, nós temos 3 objetivos principais. O primeiro dele é confirmar ou excluir DAC obstrutiva acima de 50%. Esse é o principal. O segundo deles é estabelecer o prognóstico. Então, a gente vai fazer a estratificação de risco desse paciente. E o terceiro objetivo é a gente instituir uma conduta direcionada com a finalidade de melhorar o prognóstico ou melhorar a qualidade de vida. Então, a partir do resultado desses exames, a gente vai direcionar, né? Será que o paciente tem uma indicação de revascularização para prognóstico ou para sintomas? A gente pode otimizar o tratamento clínico desses pacientes, até mesmo em pacientes que têm uma doença coronária não obstrutiva, mas que já tem ali placas que podem evoluir para uma doença mais importante, caso nada seja feito. O outro ponto é que a gente consegue controlar melhor os sintomas. Então, muitas vezes é um paciente que tem DAC obstrutiva, mas você consegue controlar apenas com medicação e abrir a investigação para as ENOCAs e ANOCAs. Passos do diagnóstico da síndrome coronariana crônica no consultório. Avaliação clínica, definição de probabilidade pré-teste, definir o tipo de exame, e aí é importante vocês conhecerem os valores preditivos dos respectivos testes, definir a probabilidade pós-teste. Então, você tem um exame que vai te dar uma probabilidade pós-teste, vai mudar a sua probabilidade anterior. E, quando pedir, assine anticoronariografia. Bom, passo número 1 da avaliação clínica, eu digo que é construir um arsenal de evidências. Como que isso vai ser feito, né? Anamnese, exame físico, análise dos exames laboratoriais, exames subsidiários que o paciente já traga para você. Outro ponto importante é a gente excluir que o paciente tenha ali uma síndrome coronariana aguda. Então, se ele tiver uma dor em repouso, uma angina CCS2 que começou há 2 meses, que agora já está aí mudando o limiar anginoso, tá com dor em repouso, às vezes ele já te traz um eletro, tem características de isquemia ocorrendo, esse cara vai ser direcionado para o pronto-socorro.
Bom, excluímos síndrome coronariana aguda, então vamos lá conversar com o paciente sobre os seus sintomas. É uma angina típica, atípica? Tem dispneia, né? É o equivalente anginoso? Você tentar os grupos que tenham a maior propensão a ter sintomas atípicos, que são as mulheres, os diabéticos, os renais crônicos e os idosos. Depois você vai avaliar os fatores de risco clássicos, como hipertensão, dislipidemia, tabagismo, história familiar de doença coronariana na família, né? E outra questão importante é você avaliar fatores não clássicos como obesidade. Hoje a gente sabe que é um importante fator de risco para DAC também. Exames subsidiários que o paciente já tenha. Muitas vezes ele já chega para você com um ecocardiograma. Nesse eco pode ter uma alteração segmentar, uma disfunção diastólica, uma fração de ejeção preservada. No começo é muito comum esses pacientes já terem função preservada, né? Mas estão tendo angina e essa disfunção diastólica pode ser devido à isquemia, né? Se atentar ao eletrocardiograma, às vezes ele já traz um eletro com onda Q, ou um paciente que já tem uma DAOP, já tem uma placa na carótida, já tem aterosclerose em outro sítio, tudo isso aumenta a sua probabilidade pré-teste e vai fazer parte aí do seu arsenal de evidências. Vamos para o passo número 2, que é estabelecer a probabilidade pré-teste de DAC obstrutiva. Uma coisa muito importante a gente ter em mente que todo o raciocínio se baseia na teoria bayesiana. O que é isso? A teoria de Bayes é a teoria das probabilidades, né? É uma teoria que tem por objetivo atualizar a nossa probabilidade à medida que novas evidências forem surgindo, né? Então, como que isso funciona trazendo para nossa realidade, né? A acurácia ou o valor preditivo de um exame, ele depende da prevalência de doença na população, ou seja, da probabilidade pré-teste, né? E por que eu tô falando isso? Porque se você pede um exame extremamente acurado num paciente que tem uma baixa probabilidade pré-testes, chances são de que você esteja diante de um falso positivo a depender do exame, né? Então, é super importante a gente ter isso em mente. Como que vai ser na prática, né? Você tem um paciente, chega para você no consultório com sintomas, você vai avaliar as características, né? E colocar naquela tabelinha que a gente conhece, que eu vou passar para vocês, que tem em toda a diretriz, que foi baseada em Diamond-Foster e que foi sendo recalibrada, tá? Então, vai lá, sintoma, idade, sexo, né? Você vai ter uma probabilidade pré-teste. Aí você vai avaliar os fatores que podem aumentar ou diminuir a tua probabilidade, né? Quais são os fatores de risco que podem aumentar a probabilidade? Então, todos aqueles fatores clássicos, né? Como diabetes, lipidemia, o paciente tem obesidade. Aí você vai avaliar os exames que ele já traz para você. Às vezes ele já tem uma tomografia de abdômen, uma tomografia de tórax que mostra ali calcificação nas artérias coronárias, calcificação na aorta. Ou ele já traz para você um ultrassom de carótida com placa, enfim. Se ele tiver DAOP, então aumenta muito a chance dele ter DAC, né? E aí, por outro lado, se você olhar os fatores que reduzem a probabilidade pré-teste, você também vai reduzir a sua probabilidade. Então, o paciente tem tudo isso zerado, a chance dele ter DAC obstrutiva é um pouco menor do que aquele paciente que pontua tudo, né? A partir desse momento, você já vai ter ali a sua probabilidade pré-teste, que pode ser muito baixa, pode ser baixa, intermediária, ou alta, muito alta, a depender da diretriz. E você vai pedir exames para esse paciente. Pediu o exame, ele vai te dar uma nova evidência. Ou ele vai aumentar a sua probabilidade, ou ele vai reduzir. E essa probabilidade, depois que você fez o exame, é chamada de probabilidade pós-teste. E que, inclusive, pode desencadear a necessidade de outros exames. Essa é a tabela, pessoal, que foi baseada em Diamond-Foster, né, mas que foi recalibrada já, tá, de 2019 da Sociedade Europeia de Cardiologia, tá? Então, em 2019, eles já tinham melhorado bastante, tá? Ainda tá aquém do ideal, sempre vai ser aquém do ideal, mas a gente consegue melhorar isso
com a individualização. Então, nessa tabela, você avaliava também a dispneia. Pela primeira vez, eles incluíram a dispneia como um sintoma a ser considerado. E aí, os fatores de risco e as alterações de exames, a gente avaliava de forma objetiva. Então, por exemplo, o paciente que tem uma probabilidade intermediária para baixo, se ele tem uma doença arterial periférica, por exemplo, tem uma alteração segmentar do eco, isso já aumenta a probabilidade para teste dele. Já passa de intermediário para um intermediário alto, por exemplo, né? E essa tabela aqui é a mais recente, que foi publicada pela Sociedade Europeia de Cardiologia agora em 2024, e ela pontua quase tudo, né? Então vamos lá para a gente entender como que funciona. Então, passo número 1 aqui, você vai avaliar sintomas de dispneia e sintomas de angina, né? Como vocês podem ver, você vai pontuar, vai dar 1 ponto para cada característica de angina, vai pontuar no máximo 3, e a dispneia vai pontuar no máximo 2. Você vai escolher ou um ou outro para pontuar, certo? Partindo disso, você vai para a avaliação dos fatores de risco, os clássicos. Aí você vai dar 1 ponto para cada um. Depois disso, você vai estabelecer a sua probabilidade pré-teste. Então, é diferente das diretrizes anteriores, que pontuavam sexo, idade, tipo de sintoma, e aí a gente avaliava os fatores de risco clássicos de forma subjetiva, a gente não tinha uma pontuação para dar. Aqui agora a gente consegue pontuar, né? E aí a gente vai para essa tabela aqui de baixo, né? Então vocês podem ver que aqui em cima tem a pontuação dos sintomas, né? Aí aqui tem a idade e aqui em cinza são os fatores de risco, né? Então vamos lá, um paciente com 72 anos, tá? Ele tem 4 fatores de risco, né? É um paciente que tá aqui mais ou menos, né? Ele tem que 44% de probabilidade pré-teste de ter DAC, né? Bom, vamos concordar que um paciente que tem aqui, né, uma dor típica, 4 fatores de risco, né, e 72 anos, e ele tem no máximo 44% de probabilidade pré-teste, eu acho que está subestimando, mas vamos lá. Ela ainda dá a chance da gente avaliar, agora sim, de forma subjetiva, não tem pontuação para isso, as outras características. Então, se ele tiver exames em mãos que sugiram que ele possa ter uma DAC, isso vai aumentar. Então, se ele é intermediário, ele vai passar para um intermediário alto, para um alto ou para um muito alto, probabilidade pré-teste, né? A outra novidade dessa diretriz é que ela incluiu em pacientes sintomáticos a avaliação de score de cálcio. Ela traz também o teste ergométrico como reestratificadores de doença. Então, é o seguinte, para o paciente que é de baixo risco, intermediário, isso não entra, tá? O paciente que é de baixo risco, se ele tiver um score de cálcio 0, isso já vai reclassificar ele como sendo de muito baixo risco, categoria na qual a utilidade dos exames perde, né? A gente já não indica exames para essa categoria. Eu, particularmente, fico um pouco desconfortável a partir do momento que o paciente tem sintomas e a gente parte da incerteza, né? Eu acho que a gente tem que ter alguma forma de avaliar, né? Então, você reclassificar para baixo, talvez você esteja pecando, perdendo alguns diagnósticos importantes, mas vale a individualização. Então, como escolher o exame diagnóstico, né? Como eu falei, aplicar o raciocínio bayesiano, estabelecer a probabilidade pré-teste, conhecer a acurácia dos testes e avaliar a probabilidade pós-teste. Quando a gente fala de exames diagnósticos, nós temos exames anatômicos e exames funcionais, né? E o que as diretrizes falam, as mais recentes? Principalmente a diretriz europeia, que é o que a gente mais segue aqui no Brasil, né? Quando a gente fala de testes funcionais, a gente tem que eles indicam a avaliação de teste com imagem. O teste ergométrico, ele tem a sua utilidade, mas a acurácia dele é mediana para DAC obstrutiva, mas é muito bom em predizer prognóstico, por exemplo, tá? Então, a gente vai reservar o teste ergométrico para aqueles pacientes que não têm acesso a outro tipo de exame funcional por imagem, tá? Como é muito comum aqui no Brasil, a gente precisa deixar isso em aberto. É uma recomendação 2B. Quando a gente vai para os testes anatômicos, a gente tem cinecoronariografia, que é o padrão ouro, né? Tudo foi comparado com cineangiocoronariografia, que é o cateterismo, e a angiotomo de coronárias. Característica do angiotomo: alto valor preditivo negativo, excelente para excluir doença. Ah, mas o angiotomo também consegue confirmar a doença. Consegue, isso é verdade. Mas como eu falei para vocês, o foco é DAC obstrutiva, acima de 50%. Por quê? Porque ela pode fazer o diagnóstico de DAC, mas em alguns casos ela pode
pode errar com relação à porcentagem. Então, eu falo que eu tenho que dar, que isso é muito bom. O estudo Scott Hart mostrou pra gente que a gente consegue mudar o prognóstico do paciente ao fazer o diagnóstico de aterosclerose, mas às vezes ela erra, geralmente ela superestima a lesão, mas em alguns casos ela pode subestimar a lesão, como por exemplo, o paciente mais idoso, que tem muita calcificação, fica um pouco difícil de ver, né? Então, é um excelente exame pra gente excluir, né? E a gente também consegue fazer a identificação de placas não obstrutivas e já começar tratamento. Características dos testes funcionais com imagem. São testes altamente acurados e com alto valor preditivo positivo. Então, é muito bom para confirmar a doença, né? Então, quanto maior a probabilidade pré-teste, né, o intermediário mais para alto, mais a gente vai tender a fazer exames funcionais com imagem. E aí, a ESC foi muito feliz em trazer essa imagem, porque ficou muito claro qual exame pedir de acordo com a probabilidade pré-teste do paciente. Então, como vocês podem ver, paciente de muito baixo risco é paciente que a gente não vai pedir nenhum exame, né? Sai da rota. O paciente de baixo risco, eles dão a opção da gente reestratificar o paciente ou com score de cálcio ou com teste ergométrico, né? Que aí, se ele for reestratificado para muito baixo, ele passa para a categoria que não precisa de nenhum exame, né? Mas a gente também pode se surpreender. Pode vir um teste ergométrico de alto risco e ele vai subir, aí a gente vai pedir exames mais acurados para ele, tá? Uma vez que você elegeu esse paciente, não, eu vou fazer algum exame, né? Não vou reestratificar, eu vou fazer exame. O exame de eleição é angiotoma de coronárias, porque aqui o principal objetivo é a gente excluir doença, tá? Por causa do alto valor preditivo negativo. Quando a gente vai para moderada, a probabilidade pré-teste, né, que é intermediário baixo, entre 15% e 50%, a diretriz, ela fala que a gente pode fazer tanto um teste funcional com imagem, quanto a angiotoma de coronárias, que é a maior zona cinzenta que nós temos, mas ela ainda reforça o uso da angiotomo quando a gente pensa em excluir doença. Quando a gente vai para o alto risco ou intermediário alto, né, a diretriz, ela favorece os exames funcionais com imagem por conta da alta probabilidade de doença e o alto valor preditivo positivo desses exames. E quando a gente vai para o muito alto risco, que são aqueles pacientes com mais de 85% de probabilidade de DAC, a diretriz recomenda o cateterismo cardíaco direto, né? E quais são os pacientes que vão para CAT direto, né? Quem tem mais que 85% de probabilidade pré-teste de DAC, né? Já que quando a gente avalia ali pelas tabelas, né? Nenhum paciente, você não viu, né? O número 85% ali, né? Então, pessoal, esse paciente é o paciente que tem angina em repouso, é o paciente que vem com uma angina CCS3 nos últimos 2 meses, é um paciente que muitas vezes você já até começou antianginoso, ele está refratário, ou seja, você está pensando até em intervir, né? É aquele paciente que você começou com teste não invasivo, veio uma cintilografia de alto risco, esse paciente ele vai ter que ir para CAT. Ou não, minha probabilidade anterior era de intermediário para baixo, eu pedi uma angiotomo, veio uma angiotomo com lesões proximais, uma angiotomo de alto risco, você vai para CAT também, tá? E sempre se ater que alguns grupos podem ter angina, que a gente reforçou bastante, né? Indicação em pacientes que têm angina limitante, mas o paciente pode ter uma dispneia e de repente isso ser um equivalente anginoso. Com relação à escolha do método, né, a diretriz anterior da ESC trazia essa figura que já era bem legal, né, e ela deixava a gente mais à vontade, né, a outra categorizou melhor. Mas aqui segue o mesmo racional, né, pessoal? O paciente que está aqui na intermediária probabilidade pré-teste é o que mais vai se beneficiar dos testes não invasivos, e aí a gente vai avaliar, né, se ele vai fazer um teste funcional, se a gente quiser confirmar a doença, a gente vai precisar de um teste com um alto valor preditivo positivo, né, então tem intermediário alto, a gente pensa em fazer teste funcional. O intermediário baixo, a gente pensa em excluir angiotoma de coronárias, né? E se você não tiver dúvidas, você vai direto para o cateterismo. Para pacientes, né, de baixa e intermediária probabilidade pré-teste, que a gente pede um teste não invasivo, né, qual que é o nosso objetivo com isso? É estabelecer
uma forma mais precisa de indicar cateterismo, muito com a premissa de reduzir o número de CATs brancos, né, que a gente vinha tendo bastante. Descartar a obstrução é importante, então muitas vezes a gente tem um paciente que faz uma cintilografia, e aí aquela cintilografia, vê uma cintilografia que não tem, é uma isquemia discreta, ou não tem isquemia, você fica na dúvida. Então muitas vezes você vai transitar entre os testes não invasivos, tanto funcional como anatômico. E isso vai ajudar a gente também a reduzir o número de cateterismos desnecessários, né? Fazer o diagnóstico precoce de lesões não obstrutivas, né? O estudo Scott Hart mostrou isso muito claro pra gente. A gente consegue otimizar tratamento clínico e estabelecer o prognóstico dos pacientes. E aí, uma vez que você fez o exame, tá com o resultado na mão, é a pergunta que se faz, né? Isso te ajudou na sua conduta? Aumentou ou diminuiu sua probabilidade pré-teste? E aí, qual é a sua probabilidade pós-teste? Então, fica aí para vocês pensarem. A gente, sempre que tem o resultado de um exame, a gente precisa saber o que fazer com ele. E aqui eu trago para vocês a cascata isquêmica, né? Só para a gente lembrar que quando o paciente chega com angina, com dor no peito, tudo isso já aconteceu. Então, primeiro ele vai ter alterações metabólicas, alterações perfusionais. Isso a gente consegue avaliar na cintilografia miocárdica, por exemplo, no PET. A gente pode avaliar a isquemia por meio do ecocardiograma. Depois ele começa a ter alterações eletrocardiográficas e você pode positivar um teste ergométrico, por exemplo, ou até mesmo um eletro de esforço até que ele tenha angina. Bom, de testes anatômicos, né, é importante a gente frisar, né, que nós temos angiotomo e cateterismo cardíaco, mas que eles também se tornaram funcionais hoje em dia. Então, se você precisar indicar um cateterismo direto, saiba que você pode solicitar a avaliação de FFR, que é diferente de avaliação de isquemia por cintilografia, que é território específico, né, e a avaliação de isquemia por FFR, ela é vaso específico, é um pouquinho diferente, tá? E angiotomo de coronárias, aqui no Brasil a gente não tem, né, uma avaliação funcional por angiotomo, mas fora do Brasil a gente tem um FFR-CT, se eu não me engano. E aí, qual exame não invasivo solicitar para o seu paciente que tem de baixa a intermediária probabilidade pré-teste? De onde vieram essas evidências? Vamos lá? Bom, pessoal, a primeira evidência veio do estudo de Rachamovich, que foi aquele estudo, né, foi um estudo observacional que utilizou um score de propensão para mimetizar o ensaio clínico randomizado. Foram mais de 10 mil pacientes randomizados para revascularização versus grupo, tratamento clínico, e todos esses pacientes tinham feito cintilografia. E o resumo da ópera foi que o estudo concluiu que em pacientes com mais de 10% de isquemia, quando eram revascularizados, eles tinham um melhor prognóstico do que os pacientes que ficavam em tratamento clínico. E foi isso que embasou as diretrizes a indicarem revascularização para os pacientes com mais de 10% de isquemia, né? Mas, como nada é eterno, veio o estudo Ischemia Trial e acabou mostrando o contrário pra gente, né? Não foi bem o contrário, na verdade. Se a gente analisar com cautela, a gente vê que a isquemia, ela ainda marca o paciente como sendo de maior risco, mas não existe essa relação causal. Então, se eu revascularizar o paciente, zerar a carga dele de isquemia, eu melhoro o prognóstico. Não foi isso que o Ischemia mostrou pra gente. A gente precisa sempre estar avaliando tudo, mas os testes isquêmicos, eles têm a sua utilidade. E o primeiro estudo a mostrar isso na prática foi o estudo Scott Hart. Foi um estudo escocês, um ensaio clínico randomizado, multicêntrico, open label, que avaliou pacientes que tinham de baixa intermediária probabilidade pré-teste. Eles foram randomizados para receber a investigação padrão deles, que era teste ergométrico versus teste ergométrico mais angiotomo de coronárias. E o objetivo era avaliar, né, se a angiotomo era capaz de fazer um diagnóstico mais acurado de DAC e se ela era capaz também de mudar a conduta e melhorar o prognóstico desses pacientes. Em 2015, a gente teve o segmento de 6 semanas, que tinha uma tendência de melhora, mas ainda não tinha dado significância estatística. E aí, em 2018, nós tivemos o segmento de mais longo prazo, e sim, o que o estudo mostrou? Que houve uma redução no desfecho primário de infarto, de morte por doença coronariana, no grupo que fez angiotomografia. Como vocês podem ver aqui na figura A, né, é nítida essa diferença,
E essa redução de desfecho, ela foi impulsionada por redução de infarto. Então, grupo, o que a gente conclui, né? Que os pacientes que fizeram angiotomo tiveram menos infarto do que os pacientes que ficaram no grupo teste ergométrico, né? Mas o que é a grande questão, a grande sacada daqui? A gente teve um aumento de revascularização para o grupo da angiotomo, mas não teve significância estatística. O que realmente mudou foi o tratamento clínico implementado a partir do momento que se fazia diagnóstico de DAC, mesmo DAC não obstrutiva, né? E que a gente tem que trazer para a nossa prática, que é importante a gente conhecer a anatomia do paciente. Então, se você tem um teste negativo, ou se você tem um teste com uma isquemia baixa, talvez valha a pena você acessar a anatomia desse paciente com um teste não invasivo, por exemplo, porque você consegue instituir prevenção primária e mudar a história natural da doença. E na sequência, nós tivemos o PROMISE Trial, que foi outro ensaio clínico randomizado, que avaliou o papel do angiotomo frente ao teste funcional. Então, como que foi o desenho, né? Eles pegaram pacientes que tinham de baixa intermediária probabilidade pré-teste para DAC e randomizaram para angiotomo versus teste funcional com imagem, né? A maioria deles tinham feito cintilografia. Desfecho composto primário, morte, infarto, hospitalização por angina instável, complicações relacionadas ao procedimento. E o estudo foi negativo. Como vocês podem ver, um hazard ratio de 1,04, com intervalo de confiança ali passando o 1. Mas a conclusão do estudo foi o quê? Foi de que os métodos são complementares, né? Então, o que a gente tira dessa história toda? Que porque o primeiro estudo, o Scott Hart, tinha avaliado anatômico com teste ergométrico, né? Não imagem. E a gente sabe que a acurácia do teste ergométrico é mediana, de fato. Mas quando a gente avalia a angiotomo com teste funcional com imagem, né? A gente vê que a acurácia dos exames ela é bem semelhante para essa categoria de probabilidade pré-teste, que são os pacientes que têm de baixa intermediária, né? E foi por isso que as diretrizes passaram a recomendar teste funcional apenas com imagem. Então, na intermediária probabilidade pré-teste, você pode fazer tanto angiotomo quanto cintilografia. Em termos de acurácia, eles serão bem semelhantes. E aí, o que as novas evidências da ESC trouxeram para a gente? Teste ergométrico, portanto, pessoal, é para reestratificar o paciente juntamente com o score de cálcio. Então, se ele é em pacientes de baixo risco, para pacientes de intermediário risco, eles não recomendam o uso do teste ergométrico, tá? E aí, eles colocam que se o paciente não tiver acesso a algum outro exame não invasivo com imagem, aí sim você pode lançar mão do teste ergométrico com recomendação 2B. Deixo isso em aberto porque é a realidade de muitos locais aqui no Brasil. Quando a gente vai para angiotomo de coronárias, recomendação classe 1 para paciente de baixa ou intermediária probabilidade pré-teste, de baixo e aquele intermediário baixo, né? Então, até 50% é angiotomo o exame de escolha. Quando a gente vai para os testes funcionais, tem todas aquelas opções, a gente vê, né, que para o paciente que tem de intermediária probabilidade pré-teste até a alta probabilidade pré-teste, é o exame que pode ser feito, né? Mas eles dão preferência para os exames funcionais com imagem quando o paciente tem uma intermediária para alta, né? Que é chamado de alta probabilidade pela ESC de 2024, tá? Cateterismo cardíaco são aquelas condições que eu já tinha falado, né? O paciente que já tem disfunção ventricular, o paciente que tem angina em repouso, o paciente que você não tem dúvidas, mesmo que ele tenha um teste não invasivo, funcional, negativo, você vai continuar acreditando que ele tem DAC obstrutiva e você quer confirmar, e aí você já pode ir para o cateterismo direto e, inclusive, solicitar a avaliação de FFR, que aí você tem um teste anatômico e funcional. E com relação às imagens finais, né, que ficam aqui, é que nós temos uma miríade de exames para serem solicitados, principalmente naquela categoria de intermediária, probabilidade para teste, né? Tanto exame de imagem quanto exame funcional. É preciso a gente conhecer de fato os valores preditivos desses exames, a acurácia desses exames, aplicar direitinho o raciocínio bayesiano, porque isso ajuda bastante. A gente sempre vai partir da incerteza e a gente vai melhorando, né, reduzindo essa incerteza à medida que a gente vai atualizando as nossas evidências. E aí a gente vai ter probabilidade pré-teste, faz exame, probabilidade pós-teste.
de suma importância, né? Eu acho que o Scott Hart foi muito feliz em trazer pra gente que é importante fazer o diagnóstico de DAC não obstrutiva e começar o tratamento, a prevenção primária para esses pacientes, porque isso muda desfecho. O tratamento clínico é o pilar do tratamento da DAC crônica, tá bom? É isso, pessoal. Obrigada. Acessem o Triple I. Espero vocês.